Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Este poema é de Fernando Pessoa, o poeta das angústias e da vastidão interior. Somos um e somos muitos. O nosso convidado de hoje é um ator que é um e que é muitos, que é grande em cada papel, porque vive grande, a grande arte de representar vidas com a sua própria vida. Estou falando do grande Matheus Solano. E no terceiro sinal, vamos falar sobre Tebas Land, uma peça que se passa em uma penitenciária. Será? Que trata sobre um filho que matou o pai. Será? Vamos saber mais com o também grande ator e idealizador do espetáculo, Robson Torini. Reading, writing, arithmetic are the branches of the learning tree, but listen with all the roots of love every day, girl. Your education ain't complete. Teacher's gonna show you how to get an A. You had to do Listen to me, baby, that's all you gotta do. ABC. Easy as 1, 2, 3. All simple. Do, re, mi. ABC. 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. ABC. Easy as 1, 2, 3. All simple as do, re, mi. ABC. That's how easy love can be. That's how easy love can be. Oba! Tudo bem? Começando mais um Arena dos Saberes. Que honra te receber aqui, Matheus. Coisa boa. Emocionado com a tua apresentação. Agora com o Michael Jackson, que eu sou um grande Você fã. vê? Já me deixou, tô molinho já, tô A pronto. gente pesquisa aqui, tudo que a pessoa gosta e tal. O que é o teatro para você? O teatro, para mim, é isso mesmo que você falou, é minha igreja, é o sagrado, né? Inclusive, eu estava falando sobre isso esse final de semana, assim, como a gente vem sendo entulhado, assim, de propagandas e de empresas e de tudo, né? Em tudo que a gente faz, e no teatro não é diferente. A gente entra, já tem um cinema que a gente vai vendo, propaganda, isso tudo me incomoda muito, porque é a minha igreja mesmo, é um espaço muito sagrado. E aqui, especialmente, o Sesc, esse teatro aqui do Sesc Copacabana, eu assisti Zé Celso aqui, eu fiz leitura com Domingos de Oliveira, com Aderbal Freire Filho aqui, então é um lugar muito, muito especial para mim. E é o que eu levo para tudo que eu faço, né? As pessoas, a maioria das pessoas me conhece pela televisão, mas o que eu levo para a televisão é o teatro, o que eu levo para o cinema é o teatro, né? Você começou fazendo uma peça chamada Eu Era Sábado? O Homem que Era Sábado. O Homem que Era Sábado. O Homem que Era Meu Sábado é Sábado, a minha primeira peça profissional em 2003, né? Mas eu já desde 96 com A Aurora da Minha Vida. Aurora da Minha Primeira Vida. peça de muitos atores, né? Do Naum Alves de Souza, eu já estava fazendo desde 96. Mas em 2003 foi a minha primeira peça profissional, inclusive O Homem que Era Sábado, o primeiro texto do Pedro Brício, que hoje é um grande autor reconhecido e tal, era o primeiro texto dele. Era bem legal essa peça. E na TV você estreou no Linha Direta? Linha Direta foi a primeira participação. Engraçado que foi uma responsabilidade. Era o Stuart Angel, filho da Zuzu Angel, brutalmente torturado, assassinado pela ditadura militar. E ele era loiro de olho azul, gente. Só isso, né? É a beleza da arte, o né? casting, né? Mas aí tentaram pintar meu cabelo de loiro, imagina, né? Preto, preto, preto. Ficou uma coisa meio suquita, assim. E meteram uma lente azul e tal. Mas foi uma primeira experiência muito incrível. Depois fiz muitas participações até chegar Maísa, os Gêmeos e tal. Para o pessoal Maísa já você mais... fez Bosco, O Ronaldo Bosco. Ronaldo Bosco. E quando você fez Félix, eu sou muito amigo do Valcir Carrasco, eu estava acompanhando a escritora da novela. Assim, sim, na época? Na época. E eu achei uma coisa muito interessante, porque ele tinha uma preocupação da construção de uma personagem, e vai ser o primeiro beijo gay na televisão, mas ele queria que o Brasil torcesse pela personagem. Então ele queria fazer de uma forma assim, que aquela relação pai e filho fizesse com que as pessoas
deixassem o preconceito de lado e torcessem pelo amor, né? E acho que o texto ajudou muito, mas assim, você foi tão inteiro na personagem, porque assim, você era mal, né? Você tinha uma coisa né, de perversidade de todos os lados, mas ao mesmo tempo uma ingenuidade, uma coisa, e ele ficou assim, felicíssimo com você, porque você deu vida a uma personagem impressionante, né? Que ficou na história da televisão. Sim, sim. Mas é muito importante você falar disso, né? De como era uma intenção já do Valcir, né? Muita gente acha que eu inventava aquelas frases, tudo do Valcir, né? Quer dizer, Quem conhece ele sabe que... o Félix é realmente um pedaço do Valcir, né? Mas eu sempre falo que o Valcir foi construído a 10 mãos, né? As minhas são as 2 últimas, né? Que dão corpo e voz para aquilo que foi criado pelo Valcir, ajeitado pela direção e pela preparação de elenco, né? Mas foram muitas descobertas. Uma novela é uma vida, né, assim, que a gente passa e essa especificamente eu ficava pelo menos uma cena por bloco, eram 5 blocos, né? Uma hora viram que a novela está fazendo sucesso, aumentaram mais um bloco para ter mais um intervalo comercial. Então eu trabalhava muito, 221 capítulos, dos quais eu apareci 219, eu acho. Então eu trabalhei muito, terminei com sinusite, bronquite, rinite e princípio de pneumonia. E preguicite também. A preguicite eu não sabia nem mais o que era ter preguiça, porque eu estava tanto no... E como você disse, com um personagem que marcou a história, que é tão importante para mim, para minha carreira e para todo mundo que assistiu, né? E para algumas pessoas especialmente, que às vezes me dão um abraço apertado, emocionado e dizem, eu precisava te dizer uma coisa. Eu falo, não precisa dizer, que eu já sei o que é. Então, curou muitas feridas pelo Brasil, isso realmente... E era uma coisa que eu achava que eu só ia conseguir no palco, né? Eu era daqueles atores de teatro que levantavam a bandeira do teatro, falavam, não vou fazer televisão, imagina, que absurdo, porque é o ópio do povo e coisa e tal. E mordi minha língua, porque foi justamente com o Félix, com o trabalho na televisão, que eu alcancei o que eu acho que pode ser o máximo que um ator, um artista pode alcançar, né? Fazer as pessoas refletirem sobre seus conceitos, seus preconceitos e sobre a sociedade. E mudar um pouco, dar um passo, né? Um passinho para frente. Ô, Matheus, para a gente entender como é que funciona assim, então você pegando o exemplo do Félix mesmo, você é convidado lá para fazer, você pega e começa a ler a sua personagem. Como é que você constrói o jeito que você vai fazer? Eu deixo cada processo ser de um jeito diferente, porque o preparador é diferente, o diretor é diferente e tal. Eu vou tentando evoluir o processo também, né? E não me prender a um processo para repeti-lo sempre. Então, estou sempre lendo, sempre me atualizando. O Félix tinha uma grande preocupação, isso que você falou do Valcir, tinha uma grande preocupação de botar um homossexual vilão. Vilanizar um homossexual, como é que os LGBTQIAP+, iam pensar, e no fim das contas foi um super acerto, né? Mas então tem essa conversa, né, com a direção, com o autor, depois você tem uma preparação com os outros atores e tal. Eu estudei muito sobre a cidade de São Paulo, estudei muito sobre maldade, eu li livros sobre a maldade, sobre se a maldade é uma coisa inata ou se é alguma coisa construída, né? Isso tudo para complexificar, para dar camadas para o Félix. Mas como eu te disse, durante a novela é tão grande que eu fui aprendendo sobre o Félix também durante a novela, né? Teve uma cena com o Atílio, que era o personagem do maravilhoso Luiz Melo, que ele descobria que o Félix tinha roubado o pai. Ele ia acabar, já na segunda semana, ia acabar a novela, porque ele descobria que ele era o vilão, e isso aqui. E aí eu lembro que o Félix ele olhava para baixo, e quando ele levantou, por favor, não. E aí eu vi que ele era teatral. Eu falei, caramba, é teatro. Estou na minha praia, né? E aí eu descobri que o Félix era um personagem absolutamente teatral e que usava de artimanhas teatrais e tal para convencer as pessoas, para ser amado, para ser odiado e tal. Então, muita coisa fui descobrindo durante, né? Uma coisa que eu sempre cito e que eu acho que não foi uma descoberta só minha, mas também do Valcir e de todo o público, que foi quando a Edith, a personagem da Bárbara Paz, que era casada com ele, joga na mesa e fala, o Félix é gay. Nesse momento, a câmera passa, né, em cada um, né, em cada ator, não sei o que, para ver a reação. E ninguém está com a reação de, eu não sabia. Todo mundo sabia, entendeu? Então, quem é que sai daqui? A cara das pessoas era, vamos ter que falar sobre isso.
Então quem é que saiu do armário? Foi Félix? Não, foi toda a sociedade brasileira. Foi cada um que assiste e que tem um filho gay e que não vamos falar sobre isso, né? Foram essas pessoas que foram obrigadas a olhar de frente com muito humor, com muita leveza, com muita leveza, com muito respeito ao que as pessoas acreditam, né? Sabendo que você está entrando dentro das famílias ali. Então né? é difícil, como você vê, essa missão do Valcir era bem delicada, né? Tem uma magia da arte que de repente você vai descobrindo coisas que foram além, porque você se entregou nisso também. Sim, né? E claro, eu falei de coisas intelectuais, né, de leituras e tal, mas em algum momento eu vou inventar tem um momento em que eu invento o dedinho aqui, entendeu? Tem um momento em que eu invento os trejeitos, se ele vai desmoncar muito ou pouco. No começo eu comecei com ele, não, é uma bicha dentro do armário. Então, é aqui. Mas aí vinha no texto, papi soberano, mami poderosa. Eu falei, que armário é esse, entendeu? E depois é que eu fui entender que não tinha armário nenhum. Mas como é que eu ia dar? Falar? E vocês podem ver, se vocês botarem lá para assistir de novo, nos 2 primeiros capítulos, eu estou falando, se papi soberano descobre isso, realmente. Eu estava tentando botar ele mais dentro do armário, né? Depois é que um dia foi até o Wolf Maia que falou, tira essa bicha do armário. Né? Deixa ela acontecer. Me deu muito o exemplo da Nazaré, uma outra direção que passou pelas mãos do Wolf também, né? Me deu muito essa coisa da Nazaré, que eu te olhava no espelho e falava, gostosa, sabe? Essa confiança e tal, vai atrás dessa confiança e tal. Então, tive essa direção também brilhante do Mauro Mendonça Filho durante toda a novela, né? Então, teve a coisa dos trejeitos. Teve um dia que eu falei para o Maurinho, Maurinho, eu acho que ele tem um nojo. Eu acho que ele tem nojo de tudo, de todos e tal. E aí surgiu essa coisa assim. Muito bom. Falsidade. Obrigado. E o povo adora, né? O povo adora. É muito engraçado, as pessoas querem tirar foto com o Félix. Eu falo, meu amor, o Félix jamais tiraria uma foto com você. Ele ia falar que você é uma mocoronga, ia te botar lá embaixo e ir embora. Eu e o Matheus são fofos, ele ia falar das tuas plásticas, ia falar das tuas... Ele ia apontar isso tudo, né? Então as pessoas perguntam muito por que Félix não é reprisado. Imagina. Ele era gordofóbico, homofóbico, racista, etarista, tudo de ruim ele era. E a gente fazia assim, Agora, você sabe porque tudo que a gente não pode ser. Tem uma coisa interessante também da arte, né? Que às vezes as pessoas falam assim, esse conto aqui do Machado de Assis, ele parece racista, esse conto, né? E ele era um homem preto, Machado de Assis. Mas, às vezes, aquele conto que tem um exagero, ou uma personagem que tem um exagero, né? Que vai para o mal, é para as pessoas refletirem e não fazerem aquilo. Como o Negrinha, do Monteiro Lobato também, que é um conto lindo. E aquela menina que sofre com uma mulher de sociedade, que coloca um ovo quente para queimar a língua dela. Aí você lê aquilo e a pessoa desenvolve uma compaixão. Bem, esse também é o sentido do autor. Quando você coloca, né? Shakespeare, você vai colocando todas aquelas maldades ali para a pessoa ver e acordar e ver que o mundo não é só isso. Você tocou num ponto, eu acho que é importante, que a gente está vivendo um momento perigoso em que a gente não pode retratar as coisas como elas são. A gente tem que retratar como elas deveriam ser. E aí você perde a questão histórica, né? Assim, a arte está aqui para refletir a gente, para a gente olhar e falar, eu não posso repetir isso. Isso daqui é legal, isso aqui não é legal, né? Se a gente ficar só maquiando a própria realidade da gente, acho que não é o papel da arte, né? A gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa aqui com o Matheus Solano. Rapidinho. Às vezes eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada tem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, a vida tem sempre razão. It's not my lover.
She's just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. Billie Jean. Uau! Essa é a nossa banda. Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, maravilhosa Julie. O que eu vou qualificar o André? Peraí. Maravilhoso André. Maestra Laura. É que o André, Matheus, ele é um antropólogo, então ele está no programa assim, ele é um antropólogo das causas espinhosas. Então, quando você tem alguma causa espinhosa, você recorre ao André. Que eu sempre vou ter uma solução. Tá bom. O que você estava falando da Coreia? O que tem na Coreia? Não, é que nosso querido Matheus Solano está fazendo uma peça, e tem cartaz que é uma peça, o figurante. O figurante. E o figurante fica ali no fundo, sem fazer muita coisa, reclama que não faz muita coisa. Mas na Coreia do Sul tem uma competição de você não fazer nada. Que hoje em dia todo mundo está fazendo muita coisa, e eles fizeram uma competição para poder alertar as pessoas de que você precisa ter um pouco de paz de espírito. Ficar ali no quietinho, às vezes fazer nada é bom. Por isso que você não estava querendo cantar, estava uma confusão no intervalo do programa, que você não queria fazer nada. Eu estava exercitando aqui o mindfulness. De não fazer nada, entendeu? Maravilhoso. Boa. Respira. Vamos para a Coreia do Sul, então. Bora lá. Antes de falar do figurante, quando você estava falando da construção do Félix, mas assim, o Bosco você fez na novela, mas você também fez uma personagem lá do Irma Vap, que foi um grande sucesso com o Neila Torraca e o Nanini, né, direção da Marília Pêra e tal. Exatamente. Quando você pega um personagem que alguém já fez, ou um personagem existente, você vai pesquisar como é que foi a outra peça ou não? Olha, um personagem que já existiu, né, um personagem real, você quer se aproximar dele, né? Porque as pessoas têm a memória de quem ele foi. Agora, um personagem, imagina, se eu vou pesquisar todos os Hamlets que já foram feitos para fazer Hamlets, né? É claro que você pode ter curiosidade e querer fazer alguma coisa que se aproxime disso ou daquilo. Você chegou a ver Irma Vap, não, com os dois? Não, infelizmente. Eu era um bebê, mas eu vi. Eu lembro muito. Você era um bebê, Eu né? vi com você e vi com eles. Que legal. Eu vi com você também. Eu queria muito ter assistido. Eles foram assistir, eu fiquei muito feliz. Mas, de alguma forma, foi legal não ter a referência também, porque o que a gente fez também foi muito diferente do deles. Tinha a história do Trem Fantasma, o Farjala com as loucuras maravilhosas na direção, né? Eu comecei com a história do teatro, a gente sempre, né, que dá uma dica de livro, e hoje a gente pegou um livro aqui de um super pesquisador, Anderson da Silva Almeida. Ele é lá do Sergipe, mas ele passou pela Bahia, por vários lugares, um cara muito legal, Anderson da Silva Almeida, e ele faz um trabalho belíssimo sobre a obra de um grande cara do teatro, das artes, que é Ariano Suassuna, no Teatro da Vida. Então está aqui a nossa sugestão de livro. Aliás, a sugestão foi trazida, eu li o livro, mas pelo nosso grande Beto Bonfim aqui. Veja que todo mundo tem vez aqui. E vamos falar do figurante, então. Olha, estou tão feliz, tão realizado com esse espetáculo. Que coisa legal, né? Poxa vida, a gente já completamos 100 apresentações, né? Começamos aqui no Rio, viajamos por vários lugares e agora estou lá em São Paulo desde janeiro. Nossa, no Renaissance. E vamos até final de junho, sextas, sábados e domingos no Teatro Renaissance. O figurante é a história do Augusto, que é um figurante profissional, mas que vai se percebendo meio que figurante na própria vida, assim. As pessoas não falam muito com ele. Ele fala, puxa assunto, não tem. Ele também, sei lá, ele tem tanto potencial, e ele vê que aquele potencial também não é aproveitado, né? Então é isso, ele vai se percebendo figurante na própria vida. Você se acha figurante ou protagonista da sua própria vida? É um pouco por aí que a gente... É um pouco essa pergunta que a gente lança, né? E qual a importância? E também essa loucura do ser humano se achar protagonista de alguma coisa, né? O ser humano, a humanidade é a figuração, mais uma figuração no universo, né? Mas tem esses sonhos de grandeza, né?
E quanto mais a gente descobre que a gente é só poeira galáctica, mais a gente fica inventando realidade em cima de realidade, em cima de realidade, para dar algum protagonismo, alguma importância para a gente. Quando o grande barato é entender a importância do figurante, né? É entender o quão maravilhoso. Imagina, se o ser humano tivesse realmente respeito pela natureza, ia achar o máximo morrer e se misturar ao rio, à montanha, à árvore, à floresta, fazer parte disso tudo, né? Mas não, a gente tem que ter uma alma que vai para algum lugar, e aí depois a gente volta, ou a gente vira uma outra coisa, mas é a gente, né? Eu acho que isso é tudo mais uma ilusão de grandeza. Não? Você vê, Matheus, a profundidade do André, né? Ele foi falar da Coreia brincando, mas tem um grande autor sul-coreano, né, que é o Byung-Chul Han, que tem uma obra muito legal, um livro dele chama Sociedade do Cansaço, outra Sociedade do Desempenho, fala exatamente o que você falou. O mal do mundo virou hoje que cada um tem que ser o protagonista, tem que se mostrar o melhor, e quando você fica numa competição desenfreada, você perde uma das coisas mais bonitas da relação humana, que aliás é fundamental para o teatro, que é o caminhar de mãos dadas, que é vibrar com o sucesso do outro, com a alegria do outro, que em muitos momentos saber que, né, naquela cena, aquele ator por aquela personagem vai receber mais aplausos do que eu estou recebendo, mas não faz mal, porque a gente faz parte da mesma arte, a gente vibra um pelo outro, como na vida deveria ser assim. Só que às vezes os pais erram no processo educativo dos filhos e quer que o filho dele seja o primeiro lugar em tudo, né? É uma sociedade, né, como um todo, né? A sociedade vai empurrando a gente para isso, né? Com certeza, a sociedade tá muito errado, né? E eu acho que a gente está num momento muito inflamado assim e muito importante. Acho que quando a gente, né, daqui a muitos anos, talvez a gente vai olhar para a importância disso que a gente está passando hoje. Então, hoje a gente olha com muito desespero, né, com falta de esperança. Mas eu creio, eu quero crer. Se eu não crer nisso, não vale a pena nem estar vivo. Que a gente está num momento importante para a evolução, para evoluir, né? Aprender com isso. Vamos ver uma mensagem que um amigo seu mandou para você. Ih, tem mensagem? Tem mensagem. Fala, meu irmão. Que falar sobre você. Já nem sei mais. Um cara tão talentoso, tão sensível, grande parceiro de uma vida, tão disponível para se atualizar para o novo, para o diferente. Tão feliz desse nosso reencontro nesse último ano e meio com o figurante. Tão feliz de ter feito tantas peças no seu lado e de ter construído uma amizade, e grande admirador pela maneira como você vem tentando sempre se aprimorar, sempre crescer. Impressionante como você cresceu dando entrevistas. Você está fazendo isso cada vez melhor. Sou fã, amigo, parceiro e tô aí. De longe, de Portugal, mas tentando estar sempre perto. Te amo. Um beijo. Bonitinho, né? Bonitinho, né? Que vem de uma família boa, né? Uma família teatral boa. É verdade. Miguel Thierry, para quem não sabe, além de filho de Cécile Thierry, de neto da grande Tônia Carreiro, é um grande ator e diretor agora em Portugal, já há 8 anos morando em Portugal, sendo chamado por atores portugueses para dirigir e tal. Então, quer dizer, já passou da fase assim do estrangeiro que está tentando um bico lá, né? Quer dizer, é um cara reconhecido mesmo pela qualidade do trabalho dele. É o que eu tenho de mais próximo com uma companhia teatral, porque a gente teve alguns trabalhos juntos e a gente desenvolve uma linguagem de teatro essencial que as pessoas podem assistir no Figurante. Quem me conhece na televisão me conhece meio que assim, não sabe nem que eu tenho 1,90 m, mas indo na peça vai saber que eu suo muito. Bom, aqui já dá para ter uma noção. Porque, olha só, eu vim tão bonitinho e já estou todo aqui. Mas, enfim, suo muito... O Félix jamais deixaria parecer assim. Mas jamais. É todo de preto aí, né? O preto disfarça um pouco mais. Né? Total. Bom, então, esse teatro essencial que a gente desenvolve é o que vocês podem ver na peça. Sou eu sozinho no palco, mas vocês veem uma cozinha, vocês veem um banheiro, vocês veem a pia, vocês veem eu no ônibus, eu tenho cena dentro do ônibus e as pessoas saem maravilhadas, falam, meu Deus, eu estava dentro daquele ônibus, eu percebi que você estava... Então é um trabalho de corpo muito diferente, né, do que as pessoas conhecem na televisão. Enfim, eu estou muito
feliz de estar com o figurante, renovando essa parceria com o Miguel, agora ele como diretor. Como é que você escolhe as suas personagens? Acho que elas me escolhem, né? Acho que é um pouco assim, né? Quer dizer, as coisas não que vai caindo um monte de coisa no meu colo e aí uma cai de um jeito diferente. Você fala assim, isso aqui eu vi com alguém, eu quero fazer um dia, isso aqui eu não tenho idade para fazer ainda. Olha, no teatro, que é onde eu de fato escolho, né? Eu tenho tido trabalhos muito autorais. Até sempre eu falo assim, eu queria só pegar um texto legal e fazer o texto. Mas não, eu acabo inventando de inventar o texto também. Então eu e o Miguel fizemos um grande sucesso, que foi a peça Selfie. Que foi criada a partir da palavra. Em 2013, a palavra mais digitada em todos os computadores do mundo era a palavra selfie. A gente pegou isso e falou, vamos fazer uma peça sobre isso. Era só o que a gente tinha, a palavra selfie. Né? Durante 4 meses, eu, o Miguel, o Marcos Caruso na direção e a Dani Campo na confecção do texto, a gente foi desenvolvendo a história de selfie, que era uma história que acabava com o cara botando o celular dentro da cabeça e virando Connect Man. Sabia tudo, porque ele tinha o site de busca dentro dele e tal. Isso em 2013, 2014, a gente falando já da relação viciante, né, com o celular. Mas por que eu fui para selfie? Agora eu não sei. Por causa do trabalho. Você que escolhe, se você tem algum sonho de algum específico. O trabalho que foi sendo criado. O Augusto também foi alguma coisa que foi surgindo de mim, né? Era um processo chamado de escrita na cena, em que eu fui desenvolvendo, improvisando, e a Isabel Teixeira ia vendo as improvisações e transcrevendo aquilo, e a gente ia construindo o texto a partir dessas improvisações. Então, um processo muito rico também, mas você vê, não é que eu escolhi um personagem, né? Ele foi sendo construído, descobrido, né? Descoberto. Legal porque o teatro é uma contação de uma história. Você quer contar uma história ali, né? Então, se você está pegando um Shakespeare ou falando do selfie, do celular, de alguma coisa... Aliás, essa história do celular, que parece uma coisa engraçada, mas é trágico. Cada vez que eu vejo uma história de alguém que foi fazer um selfie, caiu e morreu... Eu falei assim, meu Deus do céu, ali você ri, mas isso é sério, né? É uma coisa tão impressionante. Por que a pessoa não tomou um cuidado ali e vai com aquela coisa, caiu, e assim... Tá todo mundo tropeçando, tá todo mundo caindo, batendo com a cabeça, tá todo mundo... Atrapalha a escada rolante, atrapalha a entrada do outro, o outro está no carro e provoca acidente, vê e pega. Quer dizer, que é uma coisa muito boa a tecnologia, com certeza. A tecnologia melhorou um monte de coisa. Não, mas é um exagero, né? Você ter isso no bolso é um exagero. É uma arma que a gente tem no bolso que a gente está dando para as crianças, gente. Não deem para celular para as crianças, gente. A gente está dando uma coisa pior do que droga. Pior do que droga. Não deem celular para criança. Realmente, já passou da hora da gente perceber que não pode. É uma janela para tudo que pode... Para tudo, né? Para tudo. Vou deixar ele dentro de casa porque ele está protegido. Não está. Então, teve essa série agora que fez um sucesso imenso no mundo todo, que é Adolescência, e que faz uma série de interrogações, né? Será que a família está toda errada, a escola está toda errada? Como é que você não consegue perceber a desproteção dessas pessoas, né? Mateus, a gente está vivendo a época de maior índice de suicídio da história, de adolescentes e crianças. Nossa, não havia suicídio de criança. Não tinha nem na literatura médica o que é uma criança desistir da vida. Esse é um tema que se fala pouco quando explica alguma pessoa que se foi, mas as escolas estão tendo um trabalho de uma outra maneira, os países, por isso que alguns países proibiram o celular, né? Austrália, Canadá, Inglaterra, proibir inclusive redes sociais até de uma determinada idade, porque você gera uma coisa que... O ser humano não é máquina, a gente é isso aqui, é olhar, é ouvir a história do outro, é contar a sua dor para o outro, é ter o colo do outro. E a máquina não vai te dar um colo, né? A gente está vivendo um tempo, uma velocidade que a gente inventou e que é maior do que a gente pode aprender. Então, a gente inventou o próprio cadafalso, né? A gente vem inventando isso, né? A nossa própria destruição, porque a gente inventou uma velocidade que, né, a própria peça, né, no figurante eu tenho uma personagem que é a Ivana. A Ivana, ela tem 13 anos e ela acha o máximo, assim, porque esse mundo que a gente está vivendo... Sabe, porque assim, a gente inventa as coisas muito rápido, né? Então a gente inventa uma coisa num dia, a gente nem se acostuma com essa coisa. No dia seguinte já inventa uma outra coisa que é melhor do que aquela coisa que a gente não tinha se acostumado, que a gente não se acostumou é do caralho. Eu falei, é muito legal, professora. Isso é a Ivana. Então tem disso na peça também. Eu queria aproveitar
falar um trechinho do poema da Marina Colasanti, que fala um pouco sobre essa nossa tendência de se desligar do mundo real e dar preferência para o virtual, né? Qual o maior motivo para uma criança se suicidar, se não ela achar que a realidade é isso daqui, e não brincar na rua e na natureza, e etc. Né? Então a Marina, ela diz, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Esse é um trecho do poema dela. Marina, que nos deixou agora há pouco, né? Grande Marina Colasanti nos deixou agora há pouco. Super escritora. Bem, o figurante fica lá no Renaissance até o final de junho. Até final de junho, sextas, sábados e domingos. Eu estou muito feliz com a recepção do público paulistano, mas tem muita gente para assistir ainda, então... Aliás, tem duas peças incríveis lá. Tem você fazendo e tem o Visitando o Sr. Green lá, né? A seguir, né? você tem o Elias Andreato legal. E o Johnny Massaro fazendo esse clássico. Aqui eu tive o prazer de assistir com o Paulo Outram e o Dan Stubach, na direção do Elias Andreato, que agora vive... Paulo Outram e Cássio Escapim, não foi? Eu vi com o Dan. Eu acho que o Cássio fez também uma outra montagem. E depois o Serginho Mambetti fez também. É verdade, o Serginho fez também. É tão legal e a gente vê os teatros cheios, as pessoas indo atrás, buscando, querendo conviver, né? Isso tem uma magia muito especial. Muito especial. Tenho visto, especialmente depois da pandemia, os teatros mais cheios, as pessoas começando a perceber que o negócio é a gente estar junto, né, gente? Que se olhar no olho, aqui, o negócio é a gente se conectar e lutar juntos por um planeta que é comum. Ninguém vai chegar lá em cima e falar, cheguei, sou eu, agora todo mundo se... Né? Não, a gente tem que... Não existe isso, gente. Isso aí é uma ilusão que a gente está vivendo, né? Enfim. Então, que a gente possa, através também do teatro, né? Porque o teatro, a arte, serve para a gente lembrar. Eu sempre gosto de levar para o teatro, acordar as pessoas para o teatro que a gente vive, né? Tudo isso aqui é teatro. Tem que botar uma roupa assim para ir aqui, suada, assado para ir... suada, né? Para parecer popular. Enfim, tudo é um teatro. Tudo são convenções teatrais que a gente inventou. Então o teatro está aí para chacoalhar, para lembrar que a gente tem escolha e que o grande barato é a gente estar junto. E o teatro, com essa experiência ao vivo, né? Eu acho que ela vai é a arte do futuro mesmo. Obrigado, Matheus. Obrigado pela sua presença. A gente volta daqui a pouco com o nosso terceiro sinal. E agora com a banda. Vida, 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 que seja do jeito que for. Quando olhei a terra dentro com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Oba! Isso já é uma homenagem para o Robson Torrini, esse ator maravilhoso que está aqui hoje e que saiu de Garanhuns, Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Pois que coisa boa! Literalmente. Gente, me emocionou, sabia? Tá agora? vendo? Porque me levou lá pra Garanhuns, pro sertão, pro Agreste. Que massa! Oi, gente! Que massa! Muito obrigado pelo convite, viu, Xalita? Estou muito feliz de estar aqui. Estou nervoso também, porque quando a pessoa é inteligente, né, a gente fica nervoso, né? Falar uma besteira e lá vem a pessoa fazer uma pergunta difícil, né? Eu vou fazer um monte de perguntas difíceis hoje. A primeira pergunta é difícil, Robson. Eu fui ver a peça. Ela traz um resgate de uma tragédia grega num diálogo fascinante de um filho que matou o pai, que está numa prisão. De onde veio essa ideia? Então, na verdade, o Tebas Land ele é um texto do Sérgio Blanco, que é um uruguaio,
Só que eu e o Victor Garcia Peralta, que é o diretor, nós idealizamos o projeto, né, em 2017. E até hoje está em cartaz. Assim, e eu divido cena com o Otto Júnior, que além de um grande ator, é um parceiraço, assim, muito generoso, sabe, muito afetuoso. E o Tebas Land, eu acho que ele é sucesso todo, Chalita, porque ele fala dos seres humanos, ele fala das relações humanas, ele fala dessa relação na família, sabe? O Sérgio Blanco fala um texto muito legal que ele fala assim, todos nós somos filhos, mas nem todo mundo é pai. Então, por todos sermos filhos, nós temos essa relação, né? Seja ela boa ou não, com o pai, com a mãe. E esse texto toca tanto as pessoas, tocam tanto assim que eu ouvi relatos assim tristes, lindos e tristes, sabe assim, ao mesmo tempo, porque são relatos de pessoas que chegaram até mim e até o Otto e falaram assim: eu tentei matar meu pai, eu tentei matar minha mãe, porque eu sofri abuso psicológico, sexual e físico. Isso é tão assustador, porque até então, no meu processo de pesquisa para fazer o Martim, que é o personagem que eu interpreto no espetáculo, era um universo mais periférico, né? Que você imagina que está mais nas periferias brasileiras. Essa né? violência, né? Essa violência, esse tipo de violência. Só que não, está do lado de casa, está na Zona Sul, carioca, entende? Está do meu lado. É o meu vizinho que está sofrendo isso, eu não tenho ideia. Porque como eu vim de um ambiente familiar muito afetuoso, muito amoroso, entende? Eu não tenho nada, para mim é tão distante isso, mas no meu processo, como eu estava falando, eu fui em presídio, né? Eu fui entrevistar alguns presidiários e 90% dos que eu entrevistei tinha a mesma base, que sofreram abuso dentro de casa. Olha que loucura. Um lugar que você pressupõe que vai ser de ser paz, né? De afeto, seu porto seguro, é um lugar de tormento. Né? Teve um presidiário que eu entrevistei e ele falou para mim assim: Robson, eu tive que matar minha mãe e meu pai para ter liberdade. Olha que loucura, isso é muito louco, né, gente? Eu fico até arrepiado, porque foi um processo muito duro, foi tão duro que chegou no momento que eu falei assim pro Victor, que é o diretor do espetáculo, o Victor Garcia Peralta, e eu falei assim: Victor, eu vou parar por aqui o meu processo de pesquisa, porque eu já estava ficando agoniado, com medo de sair na rua. Sabe assim, porque você vai escutando histórias assim que você não faz ideia que existe, sabe? E tem uma coisa muito assustadora também, né? Que são os dados da violência, né? Você pega a cada hora 5 crianças são violentadas sexualmente no Brasil e quase 90% em casa. Agora, tem uma coisa, é que eu não posso dar um spoiler desse, mas tem uma coisa muito legal, muito inteligente na peça, que vocês levam todas as pessoas a imaginarem que tem uma pessoa que não tem uma pessoa. É muito legal isso. Vocês entenderam o que eu falei? Então, é porque o que acontece... É surpreendente. Tem uma coisa... A peça realmente, assim, eu amo teatro e tal, e quando eu vejo um teatro de muita qualidade, assim, e é legal porque, assim, é um texto complexo, duro, né? A peça se passa numa prisão, ele está ali na prisão, jogando basquete e tal, mas aí vem numa... Não é só sobre prisão e nem só sobre matar pai, né? Exatamente sobre sentimentos, afetos, né? O que eu acho mais legal assim do Tebas é porque ele, apesar de ser um texto com temáticas difíceis, né, que são duras, mas você entende a história, você acompanha aquela história, você se emociona porque você se coloca naquele lugar, né? Em algum lugar você se identifica ali. E teve uma vez que a Letícia Spiller foi assistir e ela no final falou assim para mim: Robson, no momento do Moza eu me acabei. Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque era a música que eu tocava pro meu filho quando eu estava grávida. Nossa. Entende? Então, tipo, não tem nada a ver com aquela história. Coisa, né? Não tem nada a ver, mas assim, nesse momento ela começou a chorar. E o que ele está querendo dizer, o Chalita, sem dar spoilers, é que a peça ela trabalha com autoficção. Autoficção, para quem não sabe, é quando você se coloca em cena sendo você mesmo, usando seu nome, dados... Por exemplo, aqui, se eu estou fazendo essa peça, eu falo... eu me chamo Robson, e de fato eu me chamo Robson, só que eu começo a fazer outra cena com o Chalita. Então todo mundo aqui acha que eu estou falando uma coisa real, só que não, é ficção. Né? Eu estou usando o meu nome, e o do Chalita também, só que
não tem nada a ver com a minha história nem com a dele. Então as pessoas se colocam nesse lugar porque será que é verdade? Será que ele matou? Será que o cara tá aqui? Será que o policial tá aqui? O pessoal olha do lado, assim, né? Onde é que eles Inclusive, estão, né? naquele momento que o personagem tem um ataque, várias pessoas já foram para o palco. Já subiram Pra ajudar, né? para ajudar o personagem. E é muito lindo quando isso acontece. É muito legal. Vamos sair de Tebas e vamos para Garanhuns. Eita. O que influenciou você aí para esse caminho artístico? Olha que pergunta. Que pergunta profunda. Lá em Garanhuns, indo para a Deixa eu te escola, falar. pai, eu mãe. sempre tive esse sonho, sabia? Mas sempre desde quando? Desde criança. Eu lembro que eu tenho essa ver memória. televisão, ver alguém? Eu acho que sim, né? Porque a nossa referência sempre foi a TV, principalmente no interior, né? Então, desde criança, eu vi e falava para os meus pais, eu vou ser ator, eu vou viajar o mundo. E eles davam risada, né? Nunca levaram a sério essa história de ser ator, E principalmente... seus pais fazem o quê? Meu pai é açougueiro e minha mãe é professora, hoje ela é aposentada. Então, nada a ver com nada. Eu fui criado no sítio. Então, imagina, eu sou de Garanhuns, que é uma cidade, só que eu vivia no sítio do meu pai. Então, eu cresci no mato, com galinha, com vaca, com boi e por aí vai. Eu amo isso. Então, mas eu tinha esse sonho dentro de mim, né? E eu fazia teatro amador, lá em Garanhuns, no colégio, tudo isso. E esse sonho só foi amadurecendo. Até que o trabalho de modelo me tirou do Pernambuco, porque eu tive que ir para São Paulo. Você lembra a primeira peça de teatro que você viu? Não? Lá, você viu lá ou você viu aqui? Não, foi lá. A primeira que eu vi foi uma... Olha, a primeira peça que eu vi do Oficina com o Zé Celso. Lá? Em Garanhuns, no Festival de Então Inverno você de já Garanhuns, começou, que é um né? festival muito importante. Então, imagina, eu já fui, imagina, o Zé Celso Já me conhece, começou. então eu já cheguei vendo bunda no palco. Então, pra mim, foi... Então, eu falei, eita, quero fazer teatro. Aí eu falei assim, Quero mostrar a bunda. Então, só reafirmou. Eu falei, eu vou lá, vou fazer isso. E então, a primeira peça foi Aí essa. você assim. veio para ser Aí modelo. eu fui para São Paulo. Porque eu ganhei um concurso de uma agência que sempre tinha, famosa de São Paulo, que eles pegavam pessoas do Brasil inteiro para levar para São Paulo. E eu ganhei, fui para Quantos São anos? Paulo. Eu tinha 18 para 19 anos. E seu pai e sua mãe? Choraram muito, eu também chorei. Acharam que você estava Eles louco achavam ou que eu não? estava louco, que eu não iria, e eu fui. E eu falei para eles, eu vou me embora. E fui embora, assim, sofri muito. Passei uns bocados, assim, mas foi massa, cresci muito. E, enfim. Aí do modelo pro ator. Aí do modelo pro ator. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, né? Porque eu passei um ano na Pindaíba comendo salsicha com arroz. Minha mãe ligava e fazia assim, você tá bem? Tô bem, mano. Mas tá tudo certo. bem, tá Tô me tudo certo, uma alimentando, que me delícia. dando delícia. Era salsicha e arroz. Aí depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pagar meu curso para ser ator profissional, né? Eu falei, não, preciso estudar. E daí as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente, assim, eu comecei a estudar e estava fazendo uma peça com Oficina. Olha que louco. A primeira peça que eu fiz foi com Oficina e estava em um processo com eles, com o Marcelo Fonseca, lá em São Paulo, no Teatro do Incêndio. E uma produtora da Rede Globo me viu lá, me chamou para fazer teste para a oficina de atores deles. E eu fiz o teste. Não, foram vários, foram 7 para entrar nessa oficina. Passei e vim para o Rio de Janeiro e estou aqui até hoje, assim. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, eita, que eu gostei daqui. Imagina Cidade boa, né? Imagina, pernambucano, com mar. Eu cresci, assim, eu ia pra praia direto, né? Lá no Pernambuco. Então, quando eu vi um mar aqui, eu falei, eita, é aqui que eu vou ficar. Aí fiz faculdade de teatro aqui no Rio de Janeiro também, me formei e comecei a produzir meus projetos. Que foi quando surgiu o Tebas Land, né? Que eu me formei em 2016. Em 2017 eu fiz a primeira peça, que é a Sala Laranja, que é um texto argentino, da Victoria Ladillo. Em 2018 eu estreiei o Tebas Land, que é esse sucesso. E que Seus pais vieram ver? Vieram. Eu fui para Garanhuns, eu levei. Você levou a peça? Mas O então... que eles falam agora de você? Falei, hã? O que eles falam agora? Minha mãe falava assim, ela veio várias vezes, né? E ela falou uma coisa muito linda. Ela falou, nossa, eu nunca imaginei que aquela criança que falava para mim que eu vou ser ator iria estar lotando o teatro. Você está Que lotando legal o teatro. Eu acho, Robson, eu acho tão legal, né? Essas histórias de vida, assim, primeiro, assumir as dificuldades, né? Um ano com arroz com salsicha, cada ator, né, que passa por uma dificuldade, por uma dor.
E a persistência, eu sempre repito essa frase que eu acho linda, da Fernanda Montenegro, isso. Ela diz que encontrar sua vocação é 50% de vida vivida. Assim. Quando você encontra, assim, esse é o lugar que eu quero estar, essa é a linguagem que eu quero ter, essa é a história que eu quero contar. Isso é tão profundo, né? Porque a gente não consegue cuidar dos outros, ou ajudar os outros, ou realizar os outros, se a gente não se sentir realizado, cuidado. E isso em qualquer profissão, né? Que quem eu amo ser enfermeiro, por exemplo, né? Eu não conseguiria ser enfermeiro, eu acho lindo quem é enfermeiro. Mas a pessoa vai, nossa, UTI a noite inteira, que maravilha. Não, André, passar a noite inteira Você passaria a noite inteira na UTI cuidando, André? Passaria. O André mente, porque ele viu a história ele ouviu a história do Oriano Suassuna, que dizia que mentir era importante, se não fosse uma coisa ruim que a gente conta história. Mas é legal alguém que está ali, né? Ou alguém que é açougueiro lá, que faz e gosta daquilo. O cara é taxista, o cara cozinha, e ele tem uma felicidade com aquilo. E de repente você vai, assim, enfrenta uma série de dificuldades, mas olha, achei o meu lugar no mundo, que é encontrando uma história e contando uma história que de repente entra no coração das pessoas e de cada uma entra de um jeito, né? Você realmente contar o que te move, né? O que faz sentido para você. Eu me emocionei. É porque é muito especial para mim. Mesmo. É porque vai passando filme, sabe assim, Chalita? E o que eu acho mais lindo é que eu tô aqui por conta do teatro. Por conta de uma peça que eu idealizei junto com o Victor. E isso é muito especial, sabe assim? Tipo, de fato, tá sendo muito especial estar aqui. Obrigado, assim. E é o que você falou, eu acho que tudo isso se sucede porque eu falei minha verdade, do que eu queria colocar para fora. Sabe, o que eu queria falar, né? E eu acho que isso chega nas pessoas, isso bate de uma maneira ou de outra, vai bater, vai chegar da mesma forma, né? E o Tebas, eu fui para a França com esse espetáculo ano passado, né? Para o Festival de Avignon. Para quem não sabe, o Festival de Avignon é um dos festivais mais importantes de teatro do mundo. E a gente fez um mês o Tebas Land lá. E eu tinha muito medo de falar, será que vai tocar os corações dos franceses como tocou os brasileiros? Né? E foi uma loucura, os franceses ficavam de pé e aplaudiam, porque lá eles não têm o hábito de ficarem de pé e aplaudir, só se gostam muito. Isso, né? E todas as noites eles ficavam de pé e aplaudiam muito assim, o espetáculo. E no final vinham falar comigo, eu não falo nada de francês, só inglês e espanhol, mas aí você sorria, eu falava com você e você sorria. Assim, aí eu colocava no Google, quem não falava inglês, colocava no Google, ia fazer. E eles muito comovidos, assim, falavam, nossa, eu vi uma história dessa na minha família. Então, sabe, tocou, chegou. E só chegou porque eu acho que eu coloquei para fora o que eu queria falar. Mesmo tendo nada a ver comigo, né? Porque eu tenho outro espetáculo que é o Tráfico, que é um monólogo que eu faço também, que é do mesmo autor. Me falaram que você está incrível. Esse eu não vi. Eu quero ver ainda. Mas... A gente vai voltar. Se Deus quiser, a gente vai voltar. E as pessoas falam, nossa, você fala muito dessa temática, dessa violência. Você passou por alguma coisa? Eu falo, não. Acho que justamente por isso que me fascina. Porque a coisa que é diferente me fascina, sabe? Eu quero experimentar, porque eu sou muito careta, sabe? Eu durmo 9 horas da noite e acordo 5 horas da manhã. Imagina, uma pessoa dessa já... Meus amigos falam, Robson, você não faz teatro. Cara, só quando eu tô com a peça que eu vou dormir 11h30, meia-noite. Mas tirando isso, eu vou dormir 9 horas. Então, esses são universos que me fascinam, que eu tenho curiosidade de descobrir, de entender o porquê que chega, né? Porque eu fui uma pessoa que, em algum momento, eu julguei. Sabe, uma pessoa que comete um assassinato, um delito, enfim... E quando eu comecei a estudar para esses personagens, eu falei, não, na verdade eu vejo como vítimas de uma sociedade, de um sistema, entende? Então uma pessoa que eu apontava o dedo, passei a olhar de outra maneira. O que eu, Robson, faria se estivesse no lugar... Naquela circunstância. Se eu não tivesse tido meu pai, minha mãe, né? Porque muitos perdem pai e mãe para o tráfico, né? Perde o pai para o tráfico, a mãe tem que sair para trabalhar, essa criança cresce sozinha dentro de casa.
Você sabe que uma das coisas que também eu acho que mexeu muito comigo, eu quando fui secretário de Educação de São Paulo, antes primeiro da Juventude, depois da Educação, eu cuidei da FEBEM, chamava FEBEM, hoje é Fundação Casa, né? E a FEBEM tinha, né, rebeliões e tal, e a gente conseguiu mudar a FEBEM, né? Imagina, eu levei o Paulo Altran para fazer um trabalho voluntário na FEBEM, Eva Vilma, a gente fez muita coisa que mudou um pouco aquela cara e deu muitas perspectivas para eles. E eu, quando fui cuidar da FEBEM como educador, né, eu olhava para aquilo e falei assim, eu preciso estabelecer vínculos deles, eles têm que ter... O ser humano precisa de duas coisas, vínculos e um sonho. Se você não tem vínculo, você não tem alguém para colocar suas dores, não tem um ombro, não tem, né, um pai, uma mãe, um avô, um amor, um amigo. E muitos né? não têm essa chance, essa oportunidade de ter um vínculo. E além disso, o sonho, como... exatamente. Né? Então, quando você consegue isso, e a peça fala muito disso também, né? E ele fica triste quando aquele, né, homem que vai escrever a peça de teatro não vai para visitar. O que aconteceu? Porque ele está tão carente ali e ele quer o outro, né? Ele tem raiva na verdade, do outro é a primeira momentos, pessoa né? que olhou para ele com outro olhar, né? Que chegou e quis realmente saber a história dele e que ele se transforma. O Tebas Land, os dois personagens se transformam, né? Tanto o Martim, que é o parricida, quanto o diretor, que acontece a história no teatro. Porque eles chegam diferente. E o ator que interpreta o parricida, né? Porque nesse espetáculo eu faço dois personagens. O parricida, que é o que matou o pai, e o ator que vai interpretar esse parricida no teatro. Já que o cara que matou o pai não teve autorização para ir ao teatro. Então, são três personagens que eles vão se modificando ao longo da peça, né? Eles vão vendo com outro olhar, né? Porque, a princípio, esse diretor chegou simplesmente para contar uma história, para chegar... E eu acho que é até cruel, entende? Você querer levar um parricida para o teatro para ele contar a própria história. Eu acho de uma crueldade imensa. Era quase que um zoológico. Deixa eu mostrar aqui uma figura tal. E de repente ele se fascina. E depois ele se fascina, ele se comove e esse diretor, ele acaba abrindo o mundo, né? Pro presidiário, né? Quando ele entrega o tablet, eu acho aquilo de uma poesia, de uma beleza gigantesca, porque na verdade aquilo é um mundo. Ó, você não pode sair, mas você tem isso aqui. Né? Veja, sabe? Robson, querido, obrigado. Obrigado a você. Até para ver essa peça. E eu quero agradecer aqui ao pessoal da Ilha do Governador, Penha, Nova Iguaçu, Seropédica. Uma honra ter vocês. Obrigado a você que nos autoriza a entrar na sua casa toda quinta e todo sábado. Muito legal estar com vocês e semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, no cabelo ao vento, e o sol